E aí, pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Igor Júlio e estou aqui para mais vídeo para vocês. Mas calma, antes de começar o vídeo, já gostaria de pedir para você já deixar o like e se você é novo no canal e está chegando agora, já se inscreve e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Ah, claro, você também pode nos seguir nas redes sociais, tanto no @radiologando, como também no @igorjulioprof, onde lá, além de você participar de toda a interação, ver os stories e as enquetes, pode radiologar e tirar todas as suas dúvidas de pertinho conosco. Lembrando também, pessoal, que eu queria dar um aviso aqui para vocês e dizer que no dia 23/10, ou seja, às 7 horas da noite, eu vou fazer um super aulão gratuito sobre posicionamento. Então, ó, confere aí, tá certo? Aqui, ó, no primeiro link da descrição, já para garantir aí a sua vaga, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse aulão aí vai ser gratuito e com direito a certificado. Então não perde essa oportunidade e vem participar comigo. Bom, sem mais delongas, recado dado, vamos para o vídeo? Eu queria saber o seguinte, quem aí tem dificuldade com a anatomia humana? Vou refazer a pergunta. Quem aí tem dificuldade em estudar a anatomia humana pelo método seccional? Você conhece esse tipo de estudo anatômico? Sabemos que na anatomia temos aí vários e diversos estudos que podem ser realizados, como o estudo da anatomia humana, que por sua vez pode ser realizado por método de imagem, no caso da anatomia radiológica, também por peças anatômicas, como a anatomia macroscópica, a anatomia microscópica, temos aí os estudos das doenças, como a anatomia patológica, entre vários outros. Agora, a anatomia seccional, por sua vez, é aplicado diretamente aí na radiologia em técnicas como tomografia computadorizada, ressonância magnética nuclear, entre outras técnicas que envolvem a aplicação da imagem 3D, a exemplo aí também das imagens de medicina nuclear. Mas afinal de contas, será que tem um segredo de como estudar anatomia seccional da forma correta? Para você que não tem nenhum conhecimento em relação a esse assunto, para você que não manja tanto aí em relação a esse conteúdo, será que tem uma forma mais simples de realizar e estudar de uma forma que você consiga aprender e absorver bem as informações? Bom, é exatamente isso que eu vou falar para vocês neste vídeo. Eu vou dar dicas para vocês de como estudar anatomia seccional da forma correta. Então vai anotando aí as dicas que eu vou passar para vocês. Primeiro de tudo, para você poder estudar anatomia seccional, você tem que saber a anatomia humana, que é a base. E para isso você vai precisar dividir os seus estudos anatômicos. Afinal de contas, a anatomia humana, basicamente, é o estudo dos órgãos, suas estruturas e relacionado aí também às suas funções, no qual você pode dividir entre vários setores. No caso, a gente chama aqui de sistemas. Temos o sistema esquelético, o sistema muscular, o sistema digestório, o sistema nervoso, respiratório, circulatório, entre vários outros. Entender bem cada um desses sistemas é crucial para que você possa aí se desenvolver melhor em relação aos estudos anatômicos. Então a primeira dica aqui para você aprender bem a anatomia seccional é você saber bem em relação aí à anatomia humana básica. E daí você pode começar aí basicamente com o sistema que você tem mais afinidade, que é a segunda dica que eu vou dar para vocês. A segunda dica, como eu acabei de explicar, é com relação ao estudo inicial do sistema que você tem interesse em aprender, ou do sistema que você tem mais uma afinidade. O que acontece? Sabemos que existem sistemas do corpo humano que são mais complexos comparado a outros, como por exemplo o sistema nervoso, que por muitas vezes muitas pessoas acabam não tendo conhecimento tão específico com relação a esse sistema, seguido aí do sistema circulatório, sistema endócrino, entre outros. Na maioria das vezes, principalmente na radiologia, o sistema esquelético e também o sistema muscular, seguido do sistema respiratório, entre outros, são aí os mais fáceis que você pode aprender inicialmente. Então a minha segunda dica é: comece a estudar anatomia humana para poder, respectivamente, estudar anatomia seccional com um sistema que você tem mais afinidade. Ali você vai conseguir aprender e absorver melhor todas as informações. E quando você pular, ou seja, quando você passar para a fase mais difícil, que é em relação à anatomia seccional, você já vai estar aqui um pouco mais familiarizado com o nome dos órgãos e também das estruturas, o que é mais importante. A terceira dica que eu vou dar aqui para vocês é com relação à anotação das estruturas do sistema que você está estudando. Por exemplo, o sistema digestório ele é dividido em várias partes, entre os órgãos principais e os órgãos auxiliares.
Saber o nome de cada um e também das suas respectivas estruturas internas, porque uma coisa é você saber ali exatamente o que é o estômago e onde ele está situado. Outras coisas é você compreender ali onde é o fundo gástrico, onde é a região ali do duodeno, entre outras estruturas, que é muito importante. Sem contar também de outras estruturas. Então é importante que você tenha aí assinalado bem cada estrutura daquele sistema ou daquele órgão que você está estudando. Então, a terceira dica é: anote as estruturas internas e externas do órgão ou do sistema que você está estudando. Liste-as num papel, no caderno ou até mesmo no seu bloco de anotações para que você possa constantemente revisar e não decorar, e sim aprender qual é aquela estrutura e qual é o seu nome. Então, na terceira dica aqui, eu deixo para vocês anotar bem as estruturas que devem ser estudadas. Depois que você passou aí pela primeira, segunda e terceira dica, agora a gente entra na quarta dica, que é onde a gente faz a transição da anatomia humana para a anatomia seccional. Para quem não sabe, ou para quem nunca escutou, a anatomia seccional é basicamente o estudo do corpo humano dividido aí em relação aos cortes anatômicos. Então se liga aí quais são esses cortes. Temos aí inicialmente o corte axial, que por sua vez vai dividir o corpo ou a estrutura em duas partes, em regiões superior e região inferior. O plano axial também pode ser dito aí ou chamado de plano transversal, tá certo? Que por sua vez vai ter ali uma linha horizontal sobre a estrutura. Seguido aí do plano axial, temos agora o plano médio sagital, que por sua vez vai dividir os lados direito e esquerdo do corpo humano, ou também de qualquer estrutura. E por sua vez aí, por fim, temos o plano médio coronal, que vai dividir a região anterior e a região posterior em relação ao órgão, tá? Ou o corpo humano, ou até mesmo a alguma estrutura. Então, os três principais cortes anatômicos do corpo humano são plano médio sagital, plano médio axial e plano médio coronal, ou também simplesmente axial, sagital e coronal, tá bom? Então, se você aprender isso aí, você já vai ter aí um início ali, uma introdução em relação à anatomia seccional. E você vai começar a estudar, tá certo? A anatomia humana em diferentes cortes do corpo humano. Ora no corte coronal, ora no corte axial e ora no corte sagital. Então a quarta dica que eu dou aqui para vocês é basicamente estudar um órgão ou uma estrutura específica da sua escolha, nos três planos, ou seja, pega o coração, pega o pulmão, pega o cérebro, pega algum osso e estuda ele nos três planos e cortes do corpo humano. Bota ele num corte coronal, no corte sagital e no corte axial, para que você possa interpretar da forma correta todas as estruturas que ali estão em relação à visualização que você tem para cada uma dessas. E aí, basicamente, você vai conseguir aí aprender ainda mais. Poxa, professor, mas por qual corte devo começar? O axial, o coronal ou o sagital? Bom, é a quinta dica que eu vou dar para vocês. A quinta dica que eu vou dar aqui para vocês é uma dica muito especial, e eu diria uma dica de ouro. Basicamente, toda e qualquer estrutura que é lhe apresentada inicialmente pela primeira vez, você raramente vai ter a imagem no corte axial ou até mesmo no corte sagital. Raramente. Geralmente você vai ver a estrutura qual corte? Exatamente, corte coronal. Principalmente em relação aí à posição anatômica, que é essa imagem que vocês estão observando aí na tela de vocês. Então, basicamente, em algumas literaturas, a anatomia seccional ela sempre vai iniciar com um corte axial. Mas uma forma mais simplificada e inicial para você interpretar e até mesmo comparar as imagens é você estudar um corte coronal. Por exemplo, quando você observa uma radiografia do tórax, você observa essa radiografia em um corte axial ou em um corte sagital, como um perfil? Bom, geralmente você avalia aí como um PA de tórax, não é verdade? E se tratando em relação ao corte anatômico, esse PA de tórax basicamente seria considerado aí em relação ao corte coronal. E daí você já consegue ali assimilar algumas estruturas, que é exatamente essas duas imagens que estão aparecendo aí para vocês. No PA de tórax, você está enxergando o paciente aí como se ele estivesse de frente para você. E da mesma forma temos aí uma tomografia do tórax, tá certo? Que pode ser tanto em filtro de mediastino como também em filtro de parênquima pulmonar, ou seja, Lang, que é em relação aos pulmões. E daí você já tem aí uma imagem bem similar, uma imagem bem semelhante aí entre uma e outra.
E é aí onde muitas pessoas acabam começando a se perder. Claro, em relação ao equipamento, ele sempre vai reconstruir as imagens inicialmente em cortes axiais, principalmente na tomografia computadorizada. Na ressonância, ainda tem ali algumas reconstruções que podem iniciar na coronal, sagital ou até mesmo na axial. Mas inicialmente, como critério básico, tá certo? Basicamente é no corte axial. E quando você entra de uma vez no corte axial sem entender bem a anatomia seccional, você acaba se complicando um pouco mais, porque exatamente não é um método ao qual você estará acostumado. E depois que você se familiarizar ali em relação ao corte coronal, aí você pode seguir em relação ao corte axial e respectivamente aí para o corte sagital. E assim você começa a aprender ainda mais, tá bom? E uma dica bônus aqui para vocês é: revise todas as dicas que eu dei para vocês anteriormente. Pratique, como eu falei, escolha alguma estrutura, pode ser o tórax, pode ser o abdômen, que tem ali muitas estruturas e de fácil identificação, pode ser a pelve, pode ser o crânio. Faça aí uma análise da estrutura que você tem mais afinidade, do sistema que você tem mais facilidade em aprender e siga essas dicas aí que eu tenho certeza que o seu nível em relação à anatomia seccional, ele vai dar aí um upgrade, vai dar uma melhorada bastante. E eu quero ver vocês no futuro voltando aqui nesse vídeo e comentando aqui qual foi a sua experiência a partir das dicas aí que eu dei para vocês, tá bom? E aí, vocês gostaram? Eu espero que sim. E lembrando, se vocês quiserem aprender ainda mais e receber conteúdos exclusivos, vocês podem me seguir também no Seja Membro e fazer aí parte da turma exclusiva do Radiologando, onde lá são postados conteúdos exclusivos diariamente, como simulado para concurso público, vídeo de conteúdo exclusivo, vídeo de posicionamento exclusivo, gabarito simulado e muito mais. Sem contar aí que você tem todo acesso a todos os conteúdos desde o início do Seja Membro. Então, ó, para você se inscrever aí, para você fazer parte da turma do Radiologando, é só você clicar aqui, ó, no botão do Seja Membro ao lado do botão do Inscreva-se. Ou então conferir o link que está aqui na descrição do Seja Membro, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar nos comentários que eu, ou a equipe do Radiologando, vai te responder, tá bom? Então, encontro com vocês no próximo vídeo, na próxima live. E não esqueçam, dia 23/10, às 7 horas da noite, super aulão de posicionamento gratuito e com direito a certificado. Eu te aguardo lá. Valeu!